Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de campeonato brasileiro, um campeonato que está cada vez mais se transformando em um campeonato de extremos, né? Equipes da parte de cima muito distantes e ficando cada vez mais distantes das equipes da parte do meio da tabela para baixo. Daqui a pouco a gente vai ter um campeonato decidido aí, pelo menos em relação às primeiras colocações, com muita antecedência, algo que não vinha acontecendo no Campeonato Brasileiro, não é tão comum, né? Enfim, falo isso por quê? Porque mesmo de visitantes, em alguns jogos, as equipes da parte de cima da tabela venceram as suas partidas e as equipes que estão ali na parte de baixo perderam e não vêm conseguindo pontuar. Falo do Fortaleza, que simplesmente não consegue mais vencer no campeonato. O que aconteceu com Fortaleza? A essa altura o Vojvoda, em anos anteriores, já tinha arrumado ali o prumo da nau, né? E agora Fortaleza parece mais perdido do que nunca. O Juventude vinha ensaiando com o Carpini uma reação, parou ontem no Botafogo. E o Vasco da Gama, o Vasco está ali nas proximidades da zona de rebaixamento e pode entrar na zona de rebaixamento hoje, se o Vitória, por exemplo, conseguir pontuar. Hoje tem Vitória, hoje tem Sport, clubes da parte de baixo da tabela. O Grêmio também não consegue se distanciar, enfim. Santos, a briga vai ser boa até o final do campeonato, mas não tende a mudar muito. Talvez não haja nenhuma surpresa, nenhuma equipe que vá compor esse grupo dos que vão brigar para não cair, que esteja ali em cima. O caso do Mirassol, por exemplo, né? Vou falar aqui dos extremos, né? Para vocês terem ideia. Palmeiras e Flamengo jogam hoje, favoritíssimos, né? Jogam dentro de casa, super favoritos a conquistarem suas vitórias. Palmeiras e Sport, Flamengo e Vitória. Cruzeiro venceu o Internacional dentro de casa. O Cruzeiro não vinha vencendo no Mineirão, fez as pazes com a torcida, fez as pazes com a vitória. O Bahia venceu o Santos 2-0 na Fonte Nova, se consolidando como nunca dentro do G4. Excelente campanha do Bahia, excelente trabalho do Rogério Ceni já há algum tempo e vem colhendo frutos, né? Porque é um trabalho de estabilidade e a estabilidade ela certamente dá frutos diante de um campeonato em que a troca de treinadores é a constante, né? O Botafogo, que mesmo com os seus problemas de começar uma temporada basicamente no final de julho, início de agosto, com um treinador novo, com um time quase novo, conseguiu uma vitória importantíssima, que não acontecia há 29 anos dentro do Alfredo Jaconi, não acontecia há 24 anos em Caxias do Sul. O Botafogo venceu por 3-1 Juventude, com 2 gols do estreante, o espanhol Cris Ramos. E o Mirassol venceu o Fortaleza fora de casa. Além disso, São Paulo, garantindo a sua boa fase com o Hernan Crespo, venceu o irregular Atlético Mineiro por 2-0 no Morumbis. Somado a isso, o Bragantino no confronto de meio de tabela, né? Equipes que precisam decidir aí, vão ou não vão brigar pelo G4? Fluminense e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino venceu por 4-2 a equipe tricolor, com bronca do Renato Gaúcho, dizendo que os jogadores não estavam concentrados, assim iam perder, pois perderam. Ah, que coisa. Enfim, o campeonato está ficando desequilibrado. E claro que são várias razões, né, para esse desequilíbrio, mas a gente vê do 8º colocado para baixo equipes com muito mais condições de estarem na parte de baixo da tabela, pela falta de competência, pela falta de jogadores decisivos, elenco, estabilidade mesmo, salários atrasados. Então, do 8º colocado, 9º colocado, vamos pegar do 9º colocado, tá, para baixo, eu vejo equipes nessa instabilidade. Talvez eu esteja sendo um pouco exagerado, mas vamos lá, vamos pegar o G6, que morre ali no Mirassol. 7º colocado, São Paulo, depois o Bragantino, e até o Fluminense. Lá. Do Fluminense para baixo é um campeonato de gangorra. Não acho que o Fluminense vá brigar lá embaixo. O campeonato Fluminense é G6. Para mim, o campeonato Fluminense é brigar por G6. Tem um bom time, mesmo com a saída do Arias. É claro que perdeu aquele fôlego para G4, mas G6 eu acho que o Fluminense vai brigar até o final.
tá? Mas do Fluminense para baixo, não vejo nenhuma equipe com condições de sequer ameaçar essa briga por Libertadores da América, por título, por pré-Libertadores. O Atlético Mineiro, ele é uma incógnita. O Atlético Mineiro, quando você pensa que vai, ele foi para a eliminação. Ele está realmente sendo um time de Copas. O Atlético Mineiro se transformou num time de Copas, focar em Copas. Está na Copa do Brasil, no grande confronto contra o Cruzeiro, nessa quarta-feira agora, o primeiro confronto, e na Copa Sul-Americana. Se classificou diante do Godoy Cruz, está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. São os campeonatos do Galo. É a oportunidade que o Galo tem de chegar à Libertadores da América, porque via Campeonato Brasileiro isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Um time muito instável. Muito instável. Não consegue apresentar 2 bons jogos seguidos. O time do Cuca realmente tem vários problemas, mas num cenário de Sul-Americana, em que você enfrenta equipes muito piores do que normalmente enfrentaria numa Libertadores da América, dá para chegar. Dá para chegar. E olha que o Galo ainda passou em segundo, né? Então o Galo ainda teve problemas aí, teve que passar no sufoco naqueles playoffs, nos pênaltis contra o Bucaramanga da Colômbia, e agora de forma mais tranquila conseguiu passar pelo Godoy Cruz lá dentro da Argentina. Mas o Corinthians, o Galo, o Inter, que são equipes que poderiam ter mais chegada. O Corinthians também não vai sair dali. O Memphis, machucado, perdeu jogadores, agora está colocando a garotada, ainda assim conseguiu uma boa vitória sobre o Vasco, né? Tá botando a garotada para jogar e também tá focando na Copa do Brasil, porque o confronto do Corinthians é o mais acessível de todos. Ele vai enfrentar um time que está na 15ª posição da Série B, né? O Atlético Paranaense está muito mal. Então o Corinthians é amplamente favorito, amplamente favorito. E aí a gente tem na parte de cima uma surpresa. O Mirassol é uma surpresa daquelas agradáveis, porque é um time extremamente competitivo. E é um time que gera muita opção de jogo marcando em cima. É um time que marca a saída de bola dos adversários. Como a maioria dos adversários não sabem sair, então o Mirassol gera muita oportunidade de gol fazendo essa marcação alta. E gera posse de bola para si mesmo quando obriga o rival a dar chutão. Então é um time muito bem treinado, operário, sem grandes perspectivas na temporada, e isso de certa forma tira a pressão dos jogadores. Vai chegar um momento em que a pressão vai ser grande porque o Mirassol vai se ver, faltam 10 rodadas e a gente está aqui. Agora é com a gente, agora é manter, agora é mostrar força, vai ter que mostrar essa força. Vai ser incrível para o Mirassol disputar uma Sul-Americana. Imagine uma Libertadores da América e até uma pré-Libertadores, imagine. É um feito fantástico, fantástico. E do jeito que a coisa está, não vejo o Mirassol saindo dessa primeira página. E quem estiver na primeira página, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato, está brigando por pré-Libertadores. Porque a gente tem Flamengo, Palmeiras, que jogam Libertadores da América e que são favoritíssimos à conquista, abrindo mais uma vaga. Então o G6 quase sempre vira G7, que o time brasileiro ganha Libertadores esse ano. Eu acho que os argentinos vêm com mais força do que em anos anteriores, né? Tanto que tem mais argentinos nas quartas do que brasileiros, né? Mas ainda assim, Flamengo e Palmeiras são favoritíssimos. Copa do Brasil, tem lá o Botafogo, o Bahia, times que estão Cruzeiro na parte de cima da tabela e que disputam a Copa do Brasil, podendo abrir mais vaga. Então, G6 pode virar G7, pode virar G8. E ainda tem a Sul-Americana. Tem o Fluminense na Sul-Americana. O Fluminense ali pode também, se estiver mais acima, abrir vaga e vira G9. 9 times brasileiros na Libertadores. Há um tempo que a gente não tem isso, né? Mas é possível. Só que esse campeonato está muito de extremos. Eu vejo o Botafogo, que é um time que está se remontando no meio da temporada. Ele não sai do bloco de cima. Quando pegar entrosamento, aí que não vai sair mesmo. Aí vai querer ficar até acima de Cruzeiro ou Bahia. Vai brigar ali com Cruzeiro e Bahia para pegar essas posições. O Botafogo tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. É importante lembrar, né? São 2 jogos a menos. Enfim, nesse campeonato de extremos, quem perde são os tradicionais que ainda não acordaram, que precisam se resolver fora de campo também. A gente vê a situação do Vasco da Gama, vê a situação do Corinthians.
São clubes que teriam condições normais de estarem na parte de cima, mas por diversos problemas santos não conseguem competir. É a troca constante de treinadores, é a venda de jogadores para pagar o almoço, para pagar salário. O Vasco mesmo, o Fernando Diniz falou ontem, não queria vender o zagueiro Gustavo, mas teve que vender para o Bahia. O Bahia tirando um bom zagueiro do Vasco, porque o Vasco precisa pagar salário em dia. Aí tem que vender mando de campo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Para o Vasco, essa Copa do Brasil, essa classificação, não é nem o título, né? Mas a classificação da Copa do Brasil, ela é preponderante para pagar salários. E é assim que o Vasco da Gama trabalha. E tá difícil para o Vasco, porque o Vasco não consegue vencer dentro de São Januário, né? Tá muito difícil na Copa do Brasil. É um confronto aberto contra o Botafogo, mas enquanto o Botafogo vence o Juventude por 3-1 Alfredo Jaconi, o Vasco perdeu por 2-0, o Vasco também não está conseguindo fazer de São Januário o seu quintal de vitórias, o seu QG de vitórias. Enfim, situação muito complicada e cada vez mais o campeonato vai se decidindo com rodadas de antecedência entre aqueles que brigam por coisas importantes e aqueles que vão ficar no limbo ou lutando para não cair. Fico por aqui, beijo grande no coração de vocês e até a próxima edição dos Toques, a Casa do Futebol.